Você sabe quem foi o apóstolo Paulo? O que ele fez e como ele se converteu a Cristo? Vamos responder todas essas questões neste vídeo e, além disso, vai descobrir 4 detalhes muito importantes que aprenderemos sobre a vida de Paulo que precisamos colocar em prática imediatamente em nossa vida. Provavelmente você já ouviu várias vezes sobre Paulo e as cartas que ele escreveu, como Romanos, Filipenses, Efésios e outros. Ele foi um grande propulsor para o evangelho, mas vamos descobrir agora quem foi ele antes de sua conversão. Era contrário à igreja de Cristo. Antes de Paulo conhecer a Cristo de verdade, tinha por objetivo perseguir a igreja e prender todos os que tinham por nome cristãos. E vale ressaltar que antes tinha por nome Saulo e não a Paulo. Não sabemos o motivo, mas essa mudança foi sutil e sem explicação. Quando em Atos capítulo 13 e versículo 13 começa a chamar por nome Paulo. Mas continuando, ele seguia uma rígida lei baseada pelos sacerdotes daquela época. E foi por causa disso que ele seguiu em viagem para Damasco, a fim de que encontrasse homens e mulheres para levá-los à prisão. Porém, nessa trajetória, tudo mudou quando um resplendor de luz no céu apareceu, fazendo com que caísse. E o Senhor Jesus fez a seguinte pergunta, e, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? O próprio Jesus agora teve um particular com Paulo, e percebe-se que ele ficou tremendo e atônito. Nenhum homem consegue manter instável quando está diante do Senhor. E naquele instante, ele foi orientado por Jesus Cristo a ir a Damasco, não para perseguir e prender os cristãos, mas para aguardar. Temos toda a convicção que quem tem um encontro com o próprio Senhor nunca mais será o mesmo, e todos os seus caminhos são mudados. Depois disso, levantou-se e percebeu que estava cego. Ficou 3 dias sem comer e beber. E chegando a Damasco, Deus enviou Ananias para ir até a Paulo, curou-lhe da cegueira e foi batizado. A partir desse instante, começou a jornada evangelística na vida de Paulo, de forma sobrenatural e totalmente movido pela presença do Altíssimo. E agora você vai aprender 4 características poderosas sobre Paulo que conseguimos praticar em nossa vida nos dias atuais. Primeiro, preparação. Quando Deus nos chama para fazer a sua vontade, não será imediatamente que exerceremos qualquer ministério. Com Paulo não foi assim. Samuel não foi considerado profeta do dia para a noite, e muito menos a Davi, deixando de cuidar de ovelhas e tornando-se rei após ser ungido. O Senhor sempre vai nos requerer que nos preparamos e equipamos com todo conhecimento e experiência. Da mesma forma foi com Paulo. Ele foi à Arábia e ficou lá 3 anos para aprender a respeito da fé cristã. E só depois que foi a Jerusalém e se encontrou com Pedro. Não havia pressa nele para que exercesse o seu chamado, tanto que ele diz: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E esperar com paciência que o propósito de Deus para a sua vida irá se realizar é o mais correto. Não precisamos ficar ansiosos. Enquanto não chega o tempo, continuemos a buscar o seu grandíssimo nome. Segundo, submissão a uma autoridade. Ser chamado pelo Senhor e ter aprendido sobre a sua palavra não nos tira a necessidade de sermos submissos a alguma autoridade. Antes de Paulo se tornar líder, precisou ser liderado. Percebo isso quando diz em Atos capítulo 13, versículo 2, quando o Senhor disse: e, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Ou seja, aparentemente Barnabé seria o líder dessa expedição missionária. Além disso, não foi nem um pouco fácil convencer os apóstolos e os cristãos que Paulo havia convertido ao Evangelho de Cristo. Havia ainda desconfiança sobre ele por causa de seu passado. E muitas das vezes acontece isso conosco. Acabamos sendo julgados por causa de nosso passado. Por mais que exista arrependimento, as pessoas acabam não compreendendo. Para isso, precisamos se manter firmes e constantes em oração, entregando tudo nas mãos do Senhor, porque sabemos que quem prometeu é fiel para cumprir. Veja isso na vida de Davi. Ninguém de sua casa acreditou que ele seria ungido rei, e o seu pai, que muito menos lembrou dele
quando o profeta havia chegado em sua casa. Por isso temos como base em nossa vida a esperança em Deus, porque Ele sabe profundamente as intenções de nosso coração. Terceiro, conduzido por Deus. Uma das características que chama a atenção na vida de Paulo é que não fez nada guiado pelas suas próprias vontades. Ele tinha a intenção de ir à Ásia para propagar o evangelho, mas o Espírito do Senhor impediu e depois o orientou através de uma visão ir à Macedônia. Depois ele foi até lá. A dependência de Deus em todas as nossas decisões e atitudes é crucial para quem quer fazer a vontade do Pai. O Espírito Santo nos instrui o caminho correto. Basta estar aberto e com os ouvidos atentos, porque Ele fala aos nossos corações. 4. Suas limitações. Uma das convicções que Paulo tinha sobre si mesmo é que era limitado. Não era nada sem a presença do Senhor. Miserável homem que eu sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. E o reconhecimento de nossas limitações nos faz atrelar a dependência exclusiva do Senhor. Reconhecer também o valor das pessoas ao nosso redor, se tornando humilde na presença de Deus. O resultado é fazer o melhor para Deus e estar disposto a praticar a sua vontade. Paulo se tornou um dos maiores pregadores do Evangelho de Jesus Cristo, no qual escreveu com palavras inspiradas pelo próprio Senhor 13 epístolas, que hoje inseridas no livro sagrado, a Bíblia, e que possamos ter tirado o maior aproveito dessas 4 características de Paulo para nossas vidas de hoje. Eu fico por aqui. Se puder, compartilhe esse vídeo com mais alguém, se inscreva no canal e deixe seu like. Até a próxima!